pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Tudo vocês vão ver, eu vou perguntar, elas vão responder. Quem foi que derrotou o gigante e fez cair? Foi Davi, foi Davi. Quem foi que derrotou o rio filisteu? Foi Sansão, foi Sansão. Quem foi jogado na cova dos leões? Foi Daniel, foi Daniel. E quem ouviu uma voz lá do céu? Foi Samuel, foi Samuel. Crianças sabem tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Crianças sabem tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Não falta resposta, quem foi que fez a arca quando Deus mandou? Foi Noé, foi Noé. Quem foi que livrou do Egito a Israel? Foi Moisés, foi Moisés. Quem foi aquele que orou e o sol parou? Foi Josué, foi Josué. E quem morreu na cruz pra me salvar? Foi Jesus, só podia amar. Crianças sabem tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Crianças sabem tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Crianças sabem tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Crianças sabem tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. 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 Sabe ou não sabe? Sabe! E onde que a gente aprende tudo isso? Na escola dominical! Muito bem! Guiados não recuaremos. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Minha conquista, minha pesquisa é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia nem de noite, até que o tempo venha. Minha família é exatamente a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui.
Mas permitam aqui abrir um parêntese, eu que faço parte de uma igreja pentecostal há 40 anos, né, já participei de outras igrejas pentecostal, e continuo numa igreja pentecostal, eu tenho muita experiência nessa área, viu, irmãos? Eu tenho muita experiência nessa área, e diga-se de passagem, existe alguns aí que não se enquadram nesse perfil aqui, não se enquadra nesse perfil de pastor, né? Nessas características que é falada aqui pelo texto, né? Que eles precisam ser santo, temperante, justo. Justo é um atributo pesado, viu? É um atributo pesado. Então, a característica do verdadeiro pastor, como a lição fala pra gente aqui, ela é essencial para quê? Para que o pastor que está na frente do trabalho, ele saiba levantar obreiros. Ele saiba levantar obreiro. Porque eu sei que hoje em dia existem alguns critérios, né? Hoje, grande parte das igrejas pentecostal, eu vou falar das minhas experiências, se você tiver o nome no SPC, você não tem chamada de Deus. Se você não é dizimista e não é ofertante, você não tem chamada de Deus. Se você não lembrar do aniversário do dia do pastor, você não tem chamada de Deus. E olha que eu já estou arrumando aqui uma confusão, porque pessoas que têm esse tipo de argumento, como eu estou tendo agora, é como se ele fosse rebelde, entendeu? Ele pode ter uma vida toda bonita, de serviço prestado na igreja, que tem a sua família em moderação, controlada, dentro da casa de Deus, mas se você fala uma coisa dessa que eu estou falando agora, eu digo com experiência própria, meu irmão. Se eu falo uma coisa dessa, como eu estou falando agora, eu sou rebelde. Se você contestar um pastor, meu Deus, irmão, eu tenho uma experiência na minha vida, vou assim resumir assim, pô, teve um que chegou e disse para mim, eu contestei o pastor, mas quando eu digo, irmão, contestar, não me tenha como um rebelde. Não me tenha como um rebelde, como uma pessoa que insubordinado. Eu não sou insubordinado. A minha congregação, o meu pastor pode dar testemunho de mim, meus pastores, os presbíteros, eu não sou insubordinado. Agora, eu não posso aprovar o comportamento de um pastor, de um presbítero, de um evangelista, se a Bíblia condena ele. Eu não posso. Entendeu? E eu tenho como provar, biblicamente, que o pastor, que seja lá quem for, a gente não fala para o membro, a Bíblia não manda a gente falar para o membro, o congregado, aquela pessoa que ele está errado pela palavra. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, obviamente que os pastores também são sujeitos a falhar igualmente como nós. Agora, a ovelha não pode corrigir o pastor, não pode discordar do pastor, porque se discordar, mesmo com a Bíblia, a gente discorda com a Bíblia, você é tido como um rebelde. Se você está na lista de culto, você sai. Se você está para entrar na lista de culto, você não entra. Irmãos, isso não é atitude ou característica que se enquadra aqui em Tito, capítulo 1, versículo 7. Eu não quero falar adentrar profundamente a esse assunto, porque nós podemos ser ainda muito mais mal interpretados. Tá bom, irmãos? Eu fui quase expulso de uma faculdade pentecostal, porque nos momentos de que nós estávamos discordando, aliás, no momento que a gente estava naquele momento que era nos facultado dar uma opinião a respeito de alguma coisa, sempre a gente era muito zeloso sobre essa questão de dizer, não de falar nome do pastor tal, do pastor Beltrano de tal, do pastor tal, do ciclano de tal, mas
falar de uma forma geral das igrejas pentecostal, de que nós estamos longe do movimento pentecostal. E eu fui interpretado mal e foi me sugerido sair da instituição. Então, não se pode contestar um pastor pela palavra. Não é com o livro de São Ciprião. Não é com o livro de... Agora, quando eu falo isso, a gente fala de maneira educada, de maneira respeitosa. Eu, pastor, não concordo com isso. Né? Eu não concordo com isso. Teve um que disse para mim uma vez, disse, olha, eu vou fazer uma mudança aqui na igreja. E o primeiro a vir se arrastando para os meus pés vai ser tu. Eu disse, é mesmo? Eu disse, é. O primeiro a vir se... Eu vou fazer uma mudança aqui na igreja. Que o primeiro a vir se arrastando para os meus pés é tu. Eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, meu Senhor, quem é que não tem uma chamada? Sou eu ou é ele? E a gente fica naquela dúvida, porque o tempo vai passando, e a gente vai vendo o outro progredindo e você caindo. Você está entendendo? E você fica, onde é que está a justiça de Deus? Aonde é que está isso? Onde é que está aquilo? Bom, mas isso não é motivo para nos parar. Outro dia eu estava numa igreja, participando de uma reunião, onde os pastores, não vou citar o nome, né, porque eu já fiz parte de outras igrejas pentecostais, eu não quero dar, não é a minha intenção jogar ninguém contra o outro. Mas se o vídeo que nós temos fosse divulgado, a igreja ia pagar uma das maiores multas da sua vida. Porque na reunião só se passou falando sobre dízimo. Os irmãos sabem que o dízimo é bíblico, mas o dízimo é voluntário. O dízimo não é obrigado, irmãos. O dízimo é voluntário. E eu tenho como provar isso, mas a gente não está falando sobre dízimo, né? Mas, falando sobre essa questão do chamado, aí o pastor nessa reunião, ele disse que havia na sede feito essas observações de que qualquer que não dizimasse no talão, se identificando, colocando o seu nome, que era você que estava dizimando, se fosse quem fosse, presbítero, diácono, evangelista, pastor, se não se identificasse, não identificasse seu dízimo, ia voar da lista, ia sair fora da lista de culto. E aqueles que estavam na iminência de entrar para essa lista, não entraria mais. Aí a gente fica se perguntando, meu Deus, esse é o critério da chamada? E aí, logicamente que eu não envergonhei o pastor, não me levantei, até que houve um momento de quem quiser falar alguma coisa, fale, pode se levantar e falar. Eu não me levantei porque não era a minha intenção, até porque se a gente for fazer isso, a gente vai levar nome de rebelde. E, além do mais, você vai ser logo notado como você não tem uma chamada de Deus para aquilo. Porque você está se levantando contra o ungido do Senhor. Mas, depois que terminou a reunião, eu conversei com o pastor no dia posterior e disse para ele, eu disse, olha, meu pastor, eu não me vejo enquadrado nesta relação. Não é que o problema é contribuir para a igreja, porque eu dou brinde aqui à minha classe de escola dominical, que tem brinde que daria muito mais o valor do meu dízimo mensal do que mesmo o semanal. Então, eu dava presente durante a semana que custava um valor quase 2 vezes maior do que o meu dízimo semanal. Então não é por causa de dizimar, porque a gente é logo assim mal interpretado quando diz assim, é porque ele não é dizimista. Isso aí eu já vi, não é dizimista, né? E não é dizimista. Então, o que é que acontece? Aí eu disse, olha, eu sei que eu estou na lista de culto, e eu não me vejo enquadrado, então o senhor pode me tirar da lista aí, não tem problema nenhum não. Ele tirou. As normas são essa, e não sei o que, tem problema. Eu disse, agora falando biblicamente, o senhor não vai encontrar apoio nenhum, viu?
E eu estou falando amparado com as escrituras, não é com achismo, não. Então, esse tipo de contestação é perigoso. Mas não deveria ser perigoso. Você está entendendo? Então, assim, imagina aquele homem, aquele filho da viúva, né? O filho não, o marido daquela viúva. A viúva chegou aonde estava Eliseu e disse assim: olha, meu marido, teu servo, tu sabe que era um homem temente a Deus. Ele morreu e deixou uma dívida para pagar. Ele deixou uma dívida para pagar. E essa dívida, né, o senhor sabe, levaram nossos meninos e tal. Aí a pergunta é, Deus estava contra aquela pessoa? Não, irmãos, porque Deus multiplicou o azeite, viu que não era intencional, pagou a dívida e viveu do resto. Mas hoje a igreja nem dá a mão, dá. Tipo assim, qual era a obrigação da igreja, do pastor? Olha, se você vê que um irmão tem uma chamada, por alguma coisa ele está no SPC, ele está no Serasa, irmão, o senhor não pode. A nossa igreja, ela tem esse entendimento e eu queria regularizar a sua situação. Vamos fazer o seguinte, como é que a gente faz? Olha, o pastor procurar uma forma de dar a mão, não é? De dar a mão, mas não é, se vire. Você fez, quem deu o seu nó, que desate, não é? Então você fez a sua dívida, então que você pague ela e vice-versa. Veja o que é que diz o tópico 2 da lição. Tópico 2, o finalzinho diz assim: como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade mostrar-se esbanjador, de humildade comportar-se soberbo. Eu estava na igreja e eu vi um pastor falar para um jovem no meio da igreja, que os irmãos sabem que na igreja tem a liderança, as outras lideranças menor, né? E festividade, reunião, a gente marca com antecedência. Para quê? Para que não haja problema na execução daquela atividade. E o pastor esqueceu do compromisso que tinha firmado com o jovem. Era um dia de reunião, aí ele disse que ia ter um outro evento, aí o jovem disse assim: pastor, mas nesse dia a gente tem a reunião, a gente já marcou, já acertou tudo com o presbítero e tal. Ele disse: quem manda aqui sou eu, vai passar por cima de mim? Irmão, isso é atitude de pastor, irmão. Quem manda na igreja, até a que me prove ao contrário, é Deus. É Ele que diz que nós devemos fazer tudo decentemente e com ordem. O apóstolo Paulo recomenda veementemente, dizendo para que reconheça os que trabalham entre vós e preside no Senhor, irmãos. Então nós temos um problema muito grande de identidade hoje. Nós temos um problema muito grande. E eu não posso me calar, irmãos. Falo de forma respeitosa, de forma educada, mas nem eu e nem você, que é uma arauto, você não vai desafiar o seu pastor. Você não vai mais moderadamente fazer como Natan fez com Davi. Natan não chegou estupidamente a Davi, que era o rei. Não, ele foi com humildade. Nós temos que nos comportar assim. Aí diz aqui o restante: a melhor palavra pastoral é a vida do pastor, em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Então, se o pastor diz uma coisa e faz outra, então ele não é pastor, irmãos. E o pior, irmãos, que se há aí uma sequência de erro, porque se o pastor que está lá, ele não tem chamado nenhum, ele só está lá porque ele preencheu os requisitos, não tem nome no SPC, é um dizimista, mas não tem, irmão, vocação para a palavra, não tem vocação para o ensino, não tem. Então é lógico que ele vai botar uma pessoa que não sabe ensinar também. É lógico que ele não vai querer botar uma pessoa que ensine a palavra de Deus, porque ele vai se sentir afrontado. Que Deus tenha de misericórdia de nós, irmão. Eu vou parar por aqui, para não pensar que isso é um desabafo, que não é. Então, a igreja, o apóstolo Paulo disse em Atos 20, 28, olhai por vós
e por todo o rebanho, sobre que o Espírito do Senhor vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus que ele vos resgatou com o seu próprio sangue. Não foi com seu sangue, não. Então tome conta da igreja com amor, não como um coronel, não como um imperador que manda e desmanda em tudo. Se não fizer a minha vontade, eu não levo não para ser diácono, para ser presbítero, para ser evangelista. Não, irmãos, isso não existe. Fiquem todos na paz do Senhor, que tenham uma ótima lição, sabendo que o apóstolo Pedro fala aqui, no 1 Pedro 5:2, diz assim: apacentar o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então o texto fala categoricamente como um pastor deve ser. Agora, se ele não quer aceitar isso que está aqui, então rasga a Bíblia. Rasgue a Bíblia. Né? Rasgue a Bíblia. Eu não quero nem falar de outros comportamentos aqui de pastor. Eu não quero nem falar. Né? Eu não quero nem falar. Então, quais são as características de um verdadeiro pastor? Humildade, amor, é leal, é benigno, é responsável, é amoroso, é uma pessoa que é santo, justo, é temperante, mas ele não é coronel, ele não é imperador, ele não manda nas ovelhas do Senhor. A igreja não é dele. Ele não pode agir como se estivesse numa empresa. Não pode agir como se estivesse numa empresa. Que Deus nos ajude. Tenham todos uma ótima lição. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.